existem níveis diferentes de fobias. Quando é que a fobia passa a ser um transtorno, uma psicopatologia? Quando o cidadão tem realmente dificuldades expressivas e que impossibilitam-no de, por exemplo, fazer uma viagem de avião, tendo essa necessidade profissional, ou então conviver com pessoas em multidões, que é a agorafobia, ou mesmo falar em público, que seriam as fobias sociais. Então, quando a gente tem um medo, que é possível a convivência, sem que isso transtorne o nosso dia a dia, já nós não observamos como uma psicopatologia. A terapia com a qual trabalhamos se chama terapia regressiva a vivências passadas. Tá. O que não significa exatamente vidas passadas. Por quê? O fato traumático relacionado às causas, à etiologia do padrão que se manifesta hoje, pode estar tanto nessa vida como na vida intrauterina ou em outras vidas. Então, é importante que se considere isso. Não é o terapeuta que vai conduzir o paciente a uma vida passada, mas é o próprio paciente que, através de um estado modificado de consciência, tem acesso às memórias inconscientes que levaram à formulação de um padrão defensivo, por exemplo, como um medo de gato ou de barata, ou um medo específico de túneis ou escuridão. E a terapia regressiva tem muita indicação a essas queixas. Essas fobias estão inseridas no que a gente chama de transtornos fóbico-ansiosos, fobias específicas. Então, o medo de altura, por exemplo. Eu tenho um caso de uma pessoa que me procurou com esse medo e com uma queixa secundária. Ela não conseguia delegar responsabilidades e poderes a ninguém. Então, ela era uma executiva, uma profissional que caminhava muito bem e centralizava todas essas responsabilidades, tendo uma vida bastante complicada por essa dificuldade de delegar, né, responsabilidades. Então, em uma das vivências, ela regride a uma situação traumática numa suposta vida passada. Eu digo suposta vida passada porque nós trabalhamos conforme a realidade do paciente. Eu não tenho intenção de provar que reencarnação existe ou não existe, mas aquela verdade subjetiva é considerada pelo terapeuta. Esse é um tema bastante interessante. As pessoas geralmente consideram que, se fizerem regressão, vão a uma vida passada. Isso não é verdade. Não necessariamente os pacientes regridem a uma vida passada. Mas, se isso acontecer, aquele conteúdo é respeitado e trabalhado terapeuticamente. Então, voltando àquele exemplo da queixa em relação ao medo de altura e dificuldade em delegar atribuições, essa paciente vivenciou uma situação traumática em uma suposta vida passada, onde os sócios daquela paciente, por interesses nos bens materiais que ela possuía, de uma forma estratégica, a mataram, empurrando-a num precipício, e ela então morreu de maneira bastante traumática com aquele impacto da queda. E naquele instante mais traumático, mais significativo, veio à mente dessa paciente uma decisão formulada naquele trauma, que foi: eu nunca mais me aproximo de lugares altos, assim como não vou confiar mais em ninguém, porque isso é que me trouxe esse trauma tão intenso que eu vivenciei. Então, esses padrões de defesas acontecem realmente no momento traumático. Isso vai depender da escala de ansiedade que cada paciente apresentar
em relação ao medo específico, né? Então, vamos dizer que o medo de casamento, por exemplo, sim, é uma insegurançazinha, eu tenho um receio de casar, como é que vai ser a minha vida agora que eu vou sair da minha casa e tudo mais, o receio em relação ao novo, ao inesperado, o que vai ser essa experiência. Então, se for um medo mais relacionado, vinculado a uma insegurança em relação ao novo, tá, já não se caracteriza como uma fobia específica. Mas se esse medo despertar for o gatilho de um nível de ansiedade bastante sério, por exemplo, eu estou com 45 anos, não consegui me casar, tenho medo realmente de me casar, aí sim, nós aplicamos uma escala de ansiedade para observar se existe indicação ou não a essa terapia. Certo. Então, tudo vai depender, Sônia, realmente do nível de angústia, de ansiedade que aquele paciente, ou suposto paciente, que não sabemos ainda se tem indicação a essa terapia, poderia apresentar. Em relação a esse medo de lugares amplos, abertos, isso é mais frequente que se possa imaginar. A terapia regressiva a vivências passadas tem indicação ao tratamento de fobias e nós desenvolvemos no nosso instituto um trabalho muito sério, porque muitas pessoas apresentam certa resistência em procurar profissionais para falarem sobre suas dificuldades. E quando a gente começa a falar sobre os nossos problemas, nós vamos nos organizando, como se estivesse tirando um novelo aqui de informações, percebendo o sentido, o porquê. Ótimo.